Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo de número 7 dessa edição do trimestre, em Isaías, o profeta messiânico. O assunto da lição: Ascensão e queda de Ezequias. O texto áureo está em Isaías capítulo 36, versículo 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. A leitura bíblica com todos está em Isaías capítulo 38, versículos 1 a 21. A verdade prática nos ensina que a história de Ezequias nos ensina que nossos inimigos não têm nenhum poder sobre nós quando confiamos em Deus. Antes de passarmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Compartilhe com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que os capítulos 36 a 39 têm sido chamados de o livro de Ezequias. A maior parte do conteúdo desses capítulos também é encontrada em 2 Reis, capítulos 18, versículo 13, ao capítulo 20, versículo 21. Primeiro tópico, o reino ameaçado. Como foi escrito em Isaías capítulo 10, Senaqueribe, rei da Assíria, realizou uma campanha militar contra as regiões da Síria, contra Sidom, cercou a cidade de Sidom e marchou para o sul, a fim de atacar Asquelon, cidade da Filistia. Ou seja, nós vemos que esse rei assírio, ele atacou várias nações antes de partir para cima de Judá e Jerusalém. Síria é uma outra nação, Sidom era dos fenícios, Asquelon era dos filisteus e depois invadiu o reino de Judá, tendo tomado 46 cidades fortificadas. 46. E não eram vilas, não eram aldeias, eram cidades fortificadas, ou seja, cidades com muralhas, com torres, com uma guarda, com exércitos, e todas elas foram conquistadas pelo rei da Assíria. Também ele sitiou a cidade de Laquis com sucesso e foi a Jerusalém para atacar Ezequias. Todas essas campanhas militares estão também relatadas nos livros das crônicas dos reis da Assíria daquela época. Nessas crônicas, o rei da Assíria, Senaqueribe, coloca de forma orgulhosa suas conquistas. Ele menciona as conquistas que foi realizado na terra de Judá e nas outras nações. Primeiro tópico, primeiro item, ultimato de Senaqueribe. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do supremo rei, rei da Assíria. Aqui o nome Rabsaqué e outros que aparecem em Isaías 36, eles não são propriamente nomes, mas sim títulos, como se descobriu depois, analisando documentos da Assíria. Outras fontes assírias mostram que Rabsaqué, Tartã e outros, na verdade, eram títulos militares. Seria algo equivalente aos nossos atuais general, sargento, major, capitão, dentro da hierarquia militar assíria. A afronta de Senaqueribe vem através de Rabsaqué, título de um alto oficial da corte, uma espécie de representante real. É sabido de todos que o discurso desse oficial é estrategicamente organizado para causar medo nos moradores de Judá, tanto que ele falou em alta voz diante dos muros de Jerusalém, onde se aglomerava o povo para assistir àquela cena. E ele falou na língua hebraica, na língua que os judeus poderiam entender. Ele não falou na língua dos assírios,
de maneira que alguém não entendesse. Ele quis propositalmente falar na língua dos israelitas para que eles se assustassem com aquela declaração, com aquele ultimato. Na sua argumentação havia insolência e blasfêmia jamais vistas em toda a Bíblia, pois nesse discurso ele não somente incitava o povo a se render, mas também dizia: o Deus de vocês não poderá livrá-los. Os deuses das outras nações que nós conquistamos não puderam fazer nada por elas, assim será também o Deus de vocês. O mensageiro, Rabsaqué, expõe a frágil aliança ante a Síria, ao dizer que o Egito é uma cana esmagada, pois já não era uma nação forte. Sim, outras nações estavam fazendo uma espécie de coligação com o Egito para tentarem resistir à força da Assíria. Cana esmagada ou cana quebrada é como se fosse um bastão que ele quebra e, em vez de sustentar a pessoa, ele fere a mão da pessoa. Esse alto funcionário, Rabsaqué, também zombou do rei Ezequias por confiar no Egito para socorrê-lo. Ele oferece, em troca de um acordo com o rei da Assíria, 2.000 cavalos, porém não acreditava que eles tivessem homens suficientes ou bons o bastante para montar neles. Então 2.000 cavalos era uma força militar considerável. O mensageiro assírio estava passando nas entrelinhas a seguinte mensagem: nós temos uma cavalaria tão grande que podemos abrir mão de 2.000 cavalos para o reino de Judá e Jerusalém, se vocês aceitarem se submeter ao rei da Assíria. Vocês receberão 2.000 cavalos, que era uma grande força militar naquela época. Seria o equivalente aos tanques de um exército nos tempos atuais. Mas desdenhosamente ele dizia: eu duvido que vocês tenham gente suficiente para montar esses cavalos, querendo dizer bons cavaleiros. Esse comandante dizia que a força militar de Ezequias era muito pequena, se comparada com a de Senaqueribe, pois não podiam afugentar um único capitão assírio. Realmente, naquela época, a Assíria estava no seu auge. O reino da Assíria conquistava, era um rolo compressor sobre todas as nações em volta. Daí o orgulho mostrado por esse comandante, por este representante do exército assírio. Esse comandante enfatizou a grandeza do rei assírio, pois sabia que o povo estava ouvindo e desejava assustá-los. Seu discurso é um exemplo de psicologia militar, na qual ele desonra tudo que era mais precioso aos judeus. Segundo item: coragem, rei. O rei Ezequias ficou perturbado pelo que ouviu de seus mensageiros, Eliaquim, Sebna e Joá, porque ele sabia que tudo que aquele homem tinha falado, aquele Rabsaqué, quase tudo era verdade, ou seja, que o reino de Judá não era páreo para a Assíria. A Assíria, na época, era um grande império, enquanto que Judá e Jerusalém eram apenas uma pontinha de terra diante do poderio militar assírio. Basta lembrar que os assírios já haviam conquistado o reino do norte, composto das 10 tribos, e que era muito maior do que o reino de Judá. Portanto, o rei Ezequias tinha todos os motivos para ficar perturbado. Então o que o rei fez? Ele se humilhou perante o Senhor, e juntamente com os chefes dos sacerdotes, enviou seus oficiais ao profeta Isaías, pedindo que ele intercedesse pelos habitantes da cidade. A angústia que assolava o rei e todo o povo por causa da ameaça de uma invasão era muito grande. Era um perigo real e concreto. A Assíria já tinha mostrado o seu poder, a sua força. Ezequias estava totalmente sem ânimos, sem forças, com sua fé abalada. Por isso necessitava da força do Espírito de Deus para poder se defender de toda aquela ameaça. Ele havia se preparado para aquele momento, através de obras públicas realizadas para defender a cidade dos efeitos de um cerco. Porém, nem se lembrava mais disso, pois se deixou intimidar pelas palavras ofensivas de um ímpio. Veja que anos antes a Bíblia relata que o rei Ezequias tinha fortificado as muralhas, tinha feito reservatórios de água para abastecer a cidade no caso de um cerco e várias outras obras defensivas. Diante do pânico do rei, Isaías enviou a ele uma mensagem do Senhor contendo 3 partes. Primeiro, não temas, não tenha medo. Segundo, os assírios fugirão. E terceiro, o grande rei, o rei Senaqueribe, morrerá na Assíria. Esse episódio nos ensina que não devemos dar ouvido às palavras ameaçadoras e desanimadoras do inimigo. O inimigo sempre vai tentar minar a nossa moral, nos fazendo desanimar.
Ezequias perdeu seu foco espiritual desde que ouviu as ameaças de Senaqueribe, pois passou a temer que o pior acontecesse. Assim também faz hoje o diabo. Ele usa pessoas, situações e até mesmo os nossos medos interiores para tentar nos tirar todo o ânimo, toda a paz, toda a força de reagir. Ele conhece muitos dos nossos medos e temores, nossas fraquezas, abala o nosso psicológico, usando diversas estratégias. Por isso, devemos estar muito atentos às astutas ciladas do maligno. Terceiro item, um anzol no nariz e um freio na boca. Deus falou através do profeta Isaías as seguintes palavras: por causa do teu furor contra mim, porque tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, se referindo aqui ao freio, à peça que era colocado na boca dos cavalos para controlá-los. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Essa foi a mensagem de Deus, através do profeta, para o rei da Assíria. Veja que Deus está dizendo que o motivo da intervenção dele não seria as orações simplesmente do seu povo, não seria o quanto o povo de Israel era bondoso e fiel, não. O motivo da intervenção de Deus foi a arrogância do rei da Assíria. Se tem uma coisa que Deus se compraz em fazer ao longo dos tempos, é abater os soberbos, os orgulhosos. Muitas vezes o ímpio que nos pressiona, que nos oprime, ele é derrubado por Deus não tanto por causa de nós, do que fazemos, mas por causa do orgulho e arrogância que eles manifestam. Ezequias recebeu a carta de Senaqueribe, mas em oração entregou-a nas mãos de Deus, que lhe respondeu através do profeta Isaías com palavras de libertação para Judá e julgamento para o opressor. De que carta está falando aqui? O rei da Síria, não contente, além de mandar os seus generais para aterrorizarem o povo de Jerusalém com palavras desafiadoras e desanimadoras, também enviou cartas para o rei Senaqueribe, cartas abertas, que todos podiam ler. Na época era comum uma carta vir selada, fechada, mas essa foi uma carta aberta, de modo que todos pudessem ver. E nessa carta ele repetia as mesmas ameaças e afrontas. Então essas cartas, o que o rei faz? Ele se ajoelha na presença de Deus e deposita e diz: olha, Deus, olha o que este ímpio está dizendo. Faz alguma coisa, Deus. Nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Essa deve ser a atitude de todo crente. Quando afrontados pelo adversário de alguma maneira, temos que entregar isso nas mãos de Deus, pois Ele faz o que está além do nosso alcance. Senaqueribe seria envergonhado e Deus iria em seu encalço. Deus iria atrás dele, pois as metáforas que Isaías usa pressupõem justamente isso. Para nós hoje, é muito fácil de entender que Deus está em toda parte, mas naquela época se imaginava que cada deus, cada divindade, governava apenas determinada região. Então, quando Deus fala que ele irá atrás do rei Senaqueribe, lá na sua terra, na Assíria, que era bem distante de Israel, e lá ele iria ceifar sua vida, ele está dizendo: eu reino em toda parte. O meu poder não está limitado a esta terra, mas eu governo céus e terra. Então lá na terra dele, eu também tenho poder. Deus tratará Senaqueribe como uma besta renitente ou teimosa. Sabe aquele animal, aquele jumento brabo, aquele cavalo chucro, que tem que aprender a obedecer seu dono por meio de um freio, aquela peça de metal, de couro, de madeira, colocado na boca do animal e ligado às rédeas, e o cabresto. É uma brusca descida a passar de governante assírio a uma mula obstinada. O que Deus está querendo dizer é que ele governa os governantes. Por mais poder que reis, imperadores, juízes, presidentes possam ter, todos eles são como animais chucros, sendo colocados no lugar por Deus. Isaías deu uma palavra de conforto a Ezequias e firmou nele a fé de que Deus mesmo, o próprio Deus, responderia àquela afronta, livraria Jerusalém e realizaria sua vingança contra o inimigo. Deus já planejou tudo desde a eternidade.
Portanto, sempre punirá toda arrogância, desobediência, sofisma e altivez que se levantarem contra o seu verdadeiro conhecimento. É assim que ele age contra os nossos inimigos. Eles vêm por um caminho, mas voltam por 7 caminhos. Como resultado desta campanha, ou seja, desta luta contra Senaqueribe no ano 701, vemos a destruição de 185.000 soldados do exército assírio durante a noite por um anjo do Senhor, como relatado no capítulo 37. Ou seja, em apenas uma noite, um anjo matou 185.000 homens. Veja, portanto, um pouco do poder, da grandeza, da glória de Deus. Algo extremamente assombroso. Imagine esta multidão de cadáveres deixada ali, com certeza uma parte foi deixado diante das muralhas de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, porque seria muito trabalhoso ou quase que impossível levar esses corpos de volta à Síria para serem sepultados ali. Tão longo que seria o trajeto. Então, provavelmente, toda essa multidão de corpos ficou ali para ser enterrada e o restante do exército fugiu. O segundo tópico, a doença do rei. É bom lembrar que essa campanha de Senaqueribe, como já falamos antes, ela está relatada nos livros das crônicas do rei da Assíria. Porém, quando chega nesta parte da campanha contra Judá e Jerusalém, subitamente o relato ele termina. Não é dito como ela terminou. Os cronistas do rei da Assíria simplesmente silenciaram sobre esses episódios. Eles não colocaram em momento algum que conquistaram Jerusalém, que tomaram Jerusalém, que conseguiram impostos de Jerusalém. Eles simplesmente deixaram a história cortada. No segundo tópico, que fala sobre a doença do rei Ezequias, não se sabe de fato qual a doença dele. Apenas que deveria ser muito grave, pois o profeta, no caso Isaías, foi até o palácio e disse a ele: Deus o levaria em breve. Com isso, começa a segunda crise do rei Ezequias. Já pensou, o profeta de Deus vai até você no leito da enfermidade para dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra é que você vai morrer, que você não vai se levantar desse leito de enfermidade. Não era uma profecia da carne, não era um achismo do profeta. Era mesmo a palavra de Deus. Era a profecia que Deus tinha dado a Isaías para entregar ao rei Ezequias. Às vezes, Deus não traz a profecia que nós gostaríamos de ouvir. Deus não traz a palavra que nós gostaríamos de ouvir. Põe em ordem a tua casa. Era essa a palavra de Deus para Ezequias naquele primeiro momento. Ou seja, faz o teu testamento. Separe seus bens, diga quem vai ser o rei no seu lugar, se prepare para partir. Quem de nós gostaria de receber uma palavra dessa? Ninguém, com certeza. Uma palavra dura, difícil. Já pensou Deus dizer a você: você vai morrer. Se prepare porque você vai morrer. Coloque em ordem os seus negócios, prepare a sua família, prepare o seu velório, porque você vai morrer. Ezequias está seriamente doente. No versículo 21, menciona um inchaço, um tumor. Sua enfermidade foi de natureza grave, mortal, talvez um câncer ou uma espécie de abscesso. Seja qual for, o povo temia profundamente pela vida do rei, pois Isaías, falando em nome do Senhor, e não era uma profetada, não era uma profecia da carne, anuncia a Ezequias que ele morreria. Põe a sua casa em ordem, disse ele. Evidentemente constitui uma orientação para que Ezequias fizesse conhecidas suas vontades finais à família, fizesse o seu testamento. O rei levou um choque ao receber a notícia e lembrou-se do Senhor, decidindo clamar pela sua cura. O segundo item, a oração do rei. E disse, no caso Ezequias: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou ele muitíssimo. Em sua oração, Ezequias usa o argumento que lhe vem à mente. Ele lembra ao Senhor o que já havia feito de bom e reto diante dos olhos de Deus.
Ele tinha feito muita coisa. Vamos lembrar que Ezequias era filho do rei Manassés, um dos reis mais ímpios que já existiu na história de Israel. Tão ímpio que chegou ao ponto de sacrificar um dos seus filhos a Moloque, a um dos falsos deuses daquela terra. Era desse rei que Ezequias era filho. Ou seja, ele tinha tudo para ser um rei ímpio como seu pai. Mas não, ele era um rei que a Bíblia diz, fez o que era bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu antepassado. Ou seja, ele era um homem também segundo o coração de Deus. Ele reconstruiu, recolocou o culto a Deus em Jerusalém, em toda a terra de Judá, jogou fora os ídolos, levou o povo novamente a adorar o Deus verdadeiro. Isso não acontece do dia para a noite. Demandou tempo, esforço, trabalho. Ezequias reinou muitos anos antes dessa doença e mais 15 anos depois. E boa parte desse tempo foi reconstruindo o que seu pai Manassés havia deixado destruído. Não apenas reconstruir no sentido físico, mas também no sentido espiritual, no sentido social, no sentido da religião judaica. Portanto, ele usa o seu crédito, digamos assim, das suas obras com Deus, e Deus ouviu a sua oração. Alguém poderá dizer, mas a salvação não é pelas obras, é pela fé. Só que a mesma Bíblia diz que a nossa fé é manifesta pelas obras. O rei esperava que o Senhor levasse isso em conta por ocasião do seu julgamento definitivo. Talvez o que tenha passado pela sua mente é que depois de tanta coisa que ele havia sofrido e superado, ou do que já havia feito em prol do seu povo e em favor das coisas do Senhor, seria injusto sofrer uma doença daquela e morrer por causa dela. Seria como se estivesse sendo punido por Deus. Glorioso para os reis naquela época era morrer em batalha. Era morrer com uma espada na mão defendendo o seu povo. Não morrer dessa maneira irrisória, ridícula, definhar num leito de enfermidade. Era um final melancólico, era um final sem glória para um rei. Em resposta à oração de Ezequias, Isaías revela que a oração do rei foi ouvida e que sua vida será prolongada por 15 anos. Interessante que o profeta Isaías tinha saído da presença do rei e ainda nem tinha saído do palácio, quando a oração de Ezequias já tinha feito o seu maravilhoso efeito diante de Deus. Ou seja, Isaías ainda nem tinha ido para sua casa quando Deus diz, volta e diz para Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida. Que oração poderosa! Como seria bom se nossas orações fossem assim também, fervorosas a ponto de fazer Deus mudar de ideia rapidamente. Como seria maravilhoso! Também no livro do profeta, no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos 6 e 7, nos relata a instrução que Isaías deu para aplicar ao tumor uma pasta de figos, ou seja, figos amassados. E também o pedido de Ezequias por um sinal de que ele seria curado. Então, Deus não curou o rei Ezequias de uma forma totalmente miraculosa, mas indicou o remédio a ser colocado, no caso, uma pasta de figos. Figos amassados, provavelmente com outras substâncias aromáticas, medicinais daquela época. E também nos relata o sinal que Deus concedeu a Isaías. Veja como Isaías tinha crédito com Deus e como Ezequias era uma pessoa ouvida por Deus. Ouvida por Deus a ponto de pedir a Deus um sinal. E que sinal era esse? Esse sinal dado a Ezequias aparece em conexão com o relógio de Acaz. Veja só a ligação aqui com o rei Acaz, o ímpio rei Acaz, que tinha feito um relógio de sol, que era uma maneira muito comum de se medir o tempo naquela época. Nas regiões do Oriente, onde faz sol quase o ano todo, eram na verdade instrumentos, varas enfeitadas, seja de metal ou de madeira, e que a sua sombra ia avançando ou recuando conforme o dia passava. Dessa maneira, as pessoas podiam saber o tempo que tinha decorrido. E o que o rei Ezequias pediu? Que o relógio voltasse, que ele retrocedesse em 10 graus, ou seja, que a sombra do sol voltasse. Veja que lá
No Antigo Testamento nós vemos Josué orando e o sol e a lua parando. Agora está dizendo que o sol recuou, a sombra do sol recuou. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra se adiante, ou seja, avance 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaxe. Que sinal maravilhoso! Quando nós hoje, com nossos conhecimentos de cosmologia, entendemos a grandeza desse milagre, nos surpreende, nos deixa totalmente pasmos. Afinal, para que a sombra do sol voltasse, era necessário que o sol recuasse. Ou seja, sabemos hoje que o sol, na verdade, a Terra é que gira em torno do sol. Então, foi necessário que a Terra voltasse o equivalente a 10 graus naquele relógio de sol. E para que a Terra voltasse, todo o sistema solar teve que voltar também, porque eles estão em perpétuo movimento. Mas para que o sistema solar recuasse, a nossa galáxia inteira teve que fazer o mesmo. E a mesma coisa se aplica, porque a nossa galáxia ela está ligada a várias outras galáxias aqui no universo. Então, na verdade, usando os conhecimentos cosmológicos de hoje, podemos firmemente dizer que o universo inteiro recuou no seu movimento 10 graus. Que milagre grandioso! Somente Deus poderia ter feito isso. Somente Deus poderia realizar um sinal tão maravilhoso. E isso como resposta da oração do rei Ezequias, intercedido pelo profeta Isaías. Terceiro item, o cântico do rei. Em seu cântico, Ezequias louva a Deus, agradece-lhe pela saúde recuperada e o faz usando frases que ele mesmo disse ao Senhor durante a oração que fez pedindo cura. O rei passou por algumas experiências novas que o transformaram. Em primeiro lugar, Deus lhe deu uma nova visão acerca da vida. Ele passou a ter um novo apreço pela oração. Passou também a ter um novo apreço pela oportunidade de servir ao povo, servir a Deus. O rei descreve o horror e a dor que havia se apoderado dele quando estava em face da morte. O rei, então, queixa-se de que na flor da idade ele precisaria atravessar as portas do reino da morte, de forma que seriam roubados os seus anos restantes. O louvor encerra com a descrição do tratamento da doença de Ezequias, e um questionamento final do rei sobre o sinal da sua cura, que nós falamos foi o sinal do relógio de sol, e o seu retorno ao templo. Isaías 38 é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a vida e a morte, da eficácia da oração sincera, e também é um lembrete muito grande da capacidade de Deus operar milagres em resposta à fé. Sim, o Deus que nós servimos, hoje ele ainda opera milagres no céu e na terra. Terceiro tópico, a ingenuidade do rei. As notícias sobre a enfermidade de Ezequias e sua recuperação haviam se espalhado tanto que até o povo de Babilônia, um reino muito distante, ficou sabendo. É nesse contexto que Isaías irá vivenciar a última crise relatada neste livro. Primeiro item, cartas do futuro inimigo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Então isso acontece depois desses fatos que nós acabamos de relatar sobre a doença e a cura de Ezequias. Merodach-Baladã é conhecido na história por causa de suas batalhas contra a Síria. Ele era um personagem muito importante na história de Babilônia antes de Nabucodonosor. Quando Sargon II subiu ao poder no ano 722, ele entrou na Babilônia e reivindicou o trono. Foi provavelmente no período de 703 a 701 a.C. que o rei da Babilônia enviou essa embaixada, essa comitiva ao rei Ezequias, para parabenizá-lo por sua recuperação e talvez garantir sua ajuda a fazer uma espécie de aliança contra os assírios que estavam dominando o antigo Oriente Médio. Merodach-Baladã desejava formar uma coligação com a Babilônia, a Judéia e o Egito contra o rei da Assíria. Eles tinham um inimigo comum, que era a Assíria. Segundo item, a insensatez de Ezequias.
O coração de Ezequias se exaltou por causa do livramento que recebeu quando o Senhor deu vitória contra Senaqueribe, e também por causa da sua cura maravilhosa. Aquilo que era uma alegria pelo livramento acabou se tornando um pouco de orgulho, o que certamente foi do conhecimento de várias nações. Por isso, ele agiu de maneira presunçosa em relação aos enviados da Babilônia. O que Ezequias fez de errado? Ezequias se alegrou com eles. Achava que havia encontrado um importante aliado contra a Síria. Ezequias não poderia imaginar que, dali a algumas décadas, os babilônios seriam os responsáveis pela destruição do reino de Judá e Jerusalém. Assim, o que ele fez? Naquele momento, eles eram possíveis aliados. Ele lhe mostrou seus tesouros. Movido por algo mais do que ostentação, provavelmente estavam mostrando os recursos do reino, dizendo: o nosso reino tem recursos pelos quais podemos ajudar a formar uma aliança contra a Síria. Ele buscava impressionar os embaixadores babilônicos da importância de ter Judá como aliado. Em vez disso, eles devem ter chegado à conclusão que Jerusalém seria uma ótima cidade para ser saqueada. Então o profeta Isaías aparece em cena, reforçando sua suspeita de que o rei pudesse estar brincando com uma aliança estrangeira. Afinal de contas, quando Ezequias sofreu a sua maior ameaça militar, que foi o rei da Assíria, Babilônia não veio ajudá-lo. O Egito não veio ajudá-lo. Só Deus o ajudou. Então, qual o sentido de fazer parte de uma aliança estrangeira militar contra outros reinos? Ele tinha que confiar somente em Deus. Terceiro item: dias sombrios virão. Veja a dura palavra que Deus traz a Ezequias naquele momento através do profeta Isaías. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, Deus estava dizendo: toda essa glória, todo esse esplendor, todos esses tesouros que existem hoje no teu reino, tudo isso vai deixar de existir. Tudo isso será levado para a Babilônia. Diante da insensatez de Ezequias, o profeta não apenas o repreendeu por causa da sua atitude impensada diante dos emissários estrangeiros, mas entregou uma profecia pessoal para o futuro de sua própria família, dizendo que tudo que ele tinha seria levado para a Babilônia, inclusive seus descendentes. Ou seja, filhos, netos, bisnetos do rei Ezequias seriam levados cativos para a Babilônia. Isso realmente aconteceu décadas depois. Isaías faz a primeira proclamação explícita do futuro cativeiro de Judá na Babilônia. Apesar das reformas de Ezequias, no século seguinte, a nação entrou em decadência, em declínio espiritual. E no ano 586 a.C., Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o lindo templo de Salomão e levou todo o povo cativo. A causa desse julgamento não foi o pecado de Ezequias, é bom deixar isso claro, mas sim o pecado das gerações que vieram depois dele. Os governantes, os reis, sacerdotes e falsos profetas que ano após ano acumularam seus delitos até que Deus não pôde mais suportar. É um tom de melancolia no final deste capítulo. No final, depois de tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas vitórias que Deus concedeu a Ezequias, ele terminou seu reinado em paz. 15 anos depois, foi recolhido aos seus povos, morreu, mas sabendo que depois dele viriam tempos sombrios sobre o seu reino. Não é uma maneira muito agradável de terminar um reinado. Que Deus nos guarde da presunção, do orgulho e também da falta de cautela, da imprudência, às vezes no nosso falar, nas nossas condutas. Creia no agir de Deus através da súplica e da oração, mas permaneça sempre em humildade e vigilância contra as astutas ciladas do maligno. É o que diz a nossa aplicação pessoal. Com isso, chegamos ao final do nosso estudo de número 7 deste primeiro trimestre de 2025 no livro do profeta Isaías. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo,
da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.